A senhora falar nesse negócio de custo de profissionalização, houve no Brasil uma espécie de... Há uma grande expectativa com relação a esses cursos. E nos últimos anos o Brasil avançou, parece, nessa área, né? Abriu muitos cursos técnicos e tal, o Sistema S também avançou muito. Quer dizer, é uma saída de fato, é uma garantia de que a criança vai ter um futuro no mercado de trabalho? Não há dúvida. O Brasil hoje, não é, tem ampliado muito o mercado formal de trabalho, mais de 12 milhões de novos empregos criados, não é? E nesse sentido, é preciso preparar as futuras gerações. E aí a implantação de 214 novas escolas técnicas, né, pelo Estado, pelo governo federal, as universidades tecnológicas, o incentivo para que todos os municípios criem, não é, sistemas próprios, conhecendo a sua realidade, a dinâmica, a economia, a cultura de cada município, e o próprio Sistema S como parceiro. O nosso Ministério tem uma área também de articulação para a inclusão produtiva das famílias, várias parcerias com o Ministério do Trabalho, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com inúmeras entidades, inclusive privadas, não é, que estão se colocando, que estão comprometidas com esse novo momento do país, que forma, que qualifica mão de obras. Nós temos o próximo passo que aproveita, não é, as obras, o grande canteiro de obras em todos os estados, e identifica as famílias do Bolsa Família que estão ainda desempregadas, qualificando e integrando ao mercado de trabalho, principalmente a construção civil nesse momento. Ministra, no Brasil, como em vários países em desenvolvimento, ou emergentes, como queiram chamar, há uma espécie de caldo de cultura favorável à exploração infantil e à delinquência e a que se perca, né, o jovem e o adolescente e a criança. Quer dizer, esse caldo de cultura, basicamente, ele está na pobreza, ele está no desemprego, né, no analfabetismo. Quer dizer, como é que a senhora vê que o governo, nós estamos ganhando essa guerra contra as raízes desses problemas que agridem a criança e o adolescente? Estamos firmemente enfrentando essa guerra, né? Sem dúvida, o país hoje é um outro país em todos os campos das políticas públicas, o fortalecimento da democracia no Brasil, o Pacto Federativo, uma relação madura, né, entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, né, superando essa ideia de uma disputa política, né, irresponsável. Nós temos hoje avançado muito nesse processo. Tanto é que o nosso Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele assume a responsabilidade de enfrentar a questão da fome no Brasil, de coordenar o primeiro grupo de trabalho do Fome Zero, ampliando com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Saúde, ações de segurança alimentar e nutricional, ampliando a alimentação escolar, ampliando a área nutricional, não é? Ou seja, criando um sistema nacional de segurança alimentar que, de fato, proteja as pessoas. O nosso Ministério, implantando o Sistema Único de Assistência Social, ele reorganiza em todo o Brasil, em todos os municípios, um sistema de proteção social, que acolhe as famílias, que acolhe os jovens, que identifica as famílias. Quer dizer, nós não podemos colocar embaixo do tapete os desafios e os dilemas que nós temos. O nosso Ministério iniciou 2003 com um orçamento de 8 bilhões e hoje está executando 39 bilhões. São recursos que 100% desses recursos são transferidos aos municípios para que, de uma forma planejada, profissionalizada, com muita responsabilidade pública, não é? Incentivando os conselhos, a sociedade, nós possamos, de fato, continuar nesse caminho que está fazendo com que o Brasil tenha uma queda na desigualdade, na pobreza extrema, como as pesquisas têm mostrado. Então, acho que nós encontramos o caminho, nós encontramos o rumo da integração, da intersetorialidade, da responsabilidade, dessa construção coletiva, que exige de nós muito trabalho, né, uma atitude muito corajosa sempre de enfrentar os fenômenos históricos que estão aí no Brasil e no mundo, não é? Mas, felizmente, eu vejo com muito otimismo, né, nós estamos
estamos ganhando essa guerra contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza. O governo teve um êxito na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, todo mundo conhece. A senhora tem lá no seu ministério o Sistema Único de Assistência Social. Como que funciona esse sistema? O Sistema Único que está completando neste ano 5 anos a partir da aprovação, né, da Política Nacional de Assistência Social, porque você sabe, e os telespectadores também, que a assistência social sempre foi muito confundida com benemerência, com favor, com atividades, com assistencialismo, paternalismo. E a assistência social está colocada na Constituição brasileira, no tripé da Seguridade, né, com a Previdência e Saúde, como uma política de proteção social. Quer dizer, todas as famílias, ou pelo ciclo de vida, ou porque tem crianças, ou porque tem idosos, ou porque tem pessoas com deficiência, ou, né, situações de risco, de vulnerabilidade, demandam de serviços públicos, de acolhimento, de orientação, de encaminhamento. Então, o que é que o SUAS vem fazer? Ele vem exatamente tratar todos os municípios de uma forma igual, respeitando a diversidade desses municípios muito pequenos, grandes metrópoles, como eu disse, não é? E ele vem criar a transferência direta de recursos para os municípios. Os municípios têm um plano municipal de assistência social, eles planejam, eles têm que ter um bom diagnóstico de como as famílias estão vivendo, e aí o Estatuto da Criança e Adolescente também, não é? Ele avança, porque quando nós protegemos as crianças, nós estamos executando o próprio Estatuto, e nós criamos equipamentos públicos. O SUAS criou Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializados, os CREAS, onde assistentes sociais e psicólogos e outros profissionais atendem as famílias, recebem as famílias no seu bairro, naquele território, naquele município. Hoje nós estamos universalizando a implantação dos CRAS no Brasil. Neste ano, os 5.565 municípios terão pelo menos um CRAS. Já são quase 6.000, né, porque tem municípios que têm mais de um. Então, eles são equipamentos públicos. Isso significa, de fato, organizar, assim como a escola, assim como a unidade básica de saúde, o município tem um equipamento público de assistência social que recebe as famílias, acolhe as famílias, organiza as famílias naquele território, com benefícios como Bolsa Família, com inclusão produtiva, com orientação às famílias em relação à violência que elas sofrem, identificando as crianças no trabalho infantil, crianças que sofrem de abuso sexual. Tem um conjunto de atividades, de serviços que, de fato, criam, não é, uma proteção para as famílias de uma forma continuada. Não é por convênio, não é dependendo do governo. Isso é para todos os municípios. Então, esse é um grande avanço, né, colocando a assistência social no campo do direito, no campo da profissionalização, não é, fortalecendo, capacitando os municípios para que, de fato, possam cuidar das famílias que habitam cada município brasileiro. Ministro, nosso programa está chegando ao final. O governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei, até em comemoração aos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, projeto de lei que, segundo a imprensa alardeou aí exaustivamente, proíbe beliscões e palmadas. A senhora disse que não é bem isso. Explica pra gente qual é o teor desse projeto de lei. Pois não, Edival, é muito importante a sua pergunta. Na verdade, como todas as leis, também o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem exigido, não é, aprimoramento. E esta mensagem que o presidente Lula envia ao Congresso, fruto da aprovação pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o debate com a sociedade, iniciativa sobre a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, do nosso Ministério, do Ministério da Justiça, altera o artigo 18 e outros artigos do Estatuto, aprimorando essa responsabilidade do Estado em proteger as crianças e adolescentes. E eu só vou ler aquilo que o projeto de lei estabelece. Estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel ou degradante. E aí o projeto de lei define, não é, o que é o castigo corporal, o que é o tratamento cruel e degradante. Então, em hipótese nenhuma... Não fala em palmado nem beliscão. Absolutamente. De onde saiu isso?
Isso é uma interpretação como, né, sempre se faz aqueles que às vezes, ou por desinformação, ou intencionalmente querem banalizar, querem desqualificar iniciativas públicas tão importantes. Então esse projeto de lei, ele na verdade cultiva a cultura da paz, o processo pedagógico de educação em relação às nossas crianças. Uma criança que é tratada com violência, não é? Ela não será um jovem e um adulto equilibrado, saudável. Portanto, a única coisa que esse projeto de lei faz é aprimorar aquilo que o Estatuto já fala, zelar pela integridade física das crianças. Nós temos casos como o da Isabela Nardoni, que chocou o país. E a Isabela ganhou projeção, mas nós temos todos os dias nos municípios brasileiros situações de violência como essa, ou na família, ou né, onde quer que seja. Então, o que o Estatuto traz o que esta lei traz é isso, quer dizer, é mais um instrumento de defesa e de proteção integral às crianças e adolescentes do nosso país. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvida, crítica ou sugestão ao nosso programa, por favor, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos aqui a entrevista que nos concedeu a ministra Márcia Helena Carvalho Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.